dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Hoje nós vamos estar estudando o conteúdo de ângulos nas nossas aulas remotas, tá certo? Então é um assunto que a gente dá a introdução lá no sexto ano e vai desenvolvendo no decorrer das outras séries, tá certo? Então assim, a gente precisa lembrar o que é um ângulo, quais são os tipos de ângulo, tá certo? Quais são as medidas, qual é a unidade de medida que se usa para ângulo, tá certo? E alguns probleminhas envolvendo mudança de direção ou giro, tá certo? Então assim, o que é o ângulo? O ângulo, pessoal, quando vocês viram a palavra ângulo, lembre sempre de uma abertura, tá certo? É uma abertura que existe entre duas semirretas que têm a mesma origem, ou seja, elas nascem no mesmo ponto. Então perceba, eu tenho aqui a semirreta que vai do ponto O até o ponto A, a semirreta OA, tá certo? E eu tenho a semirreta que sai do ponto O e vai até o ponto B, semirreta OB. Percebam que as duas semirretas estão partindo do ponto O. Então, o ponto O é a origem, é como se fosse de onde que elas estão nascendo, certo? Então, perceba que entre elas duas existe uma abertura, tá certo? E essa abertura que a gente representa com um arco, justamente é o nosso ângulo, tá certo? No futebol, por exemplo, o jogador fez um gol lá no ângulo, é justamente onde ele pega a abertura entre a trave e o travessão, bem no ângulo, tá certo? Então lembrem sempre de abertura que tem a mesma origem, tá certo? No caso aqui, ó, as semirretas são os lados do ângulo, semirreta OA, semirreta OB, tá certo? Então assim, atualmente a unidade de medida que se usa para medir ângulos é o grau, tá certo? Então assim, antigamente, no tempo dos primórdios, os matemáticos eles se dedicaram ao estudo, por exemplo, dos movimentos da Terra. E para eles, nos segundos cálculos que eles fizeram, a Terra levava 360 dias para dar uma volta completa ao redor do Sol. Erraram por pouco, né? Hoje nós sabemos que a Terra leva 365 dias mais 6 horas para dar uma volta completa. Essas 6 horas, juntando de 4 em 4 anos, dá 24 horas, que justamente é o ano bissexto, tá certo? Aquele ano em que o mês de fevereiro tem o dia 29, tá certo? Então eles disseram, a Terra leva 360 dias para dar uma volta. O que foi que eles deduziram com isso? O que foi que eles disseram? Que o ângulo de uma volta completa, um giro completo, vai medir 360 graus, tá certo? 360 graus é a volta completa. Se eu estou aqui, dei um giro completo, parei no mesmo local, eu dei um giro de 360 graus. Se a volta completa, o giro completo é 360, meia volta é a metade, ou seja, 180. Então lembre dessa informação. Uma volta completa, 360, meia volta, 180 graus. Lembrem que a unidade é o grau, tá certo? Então assim, através das medidas dos ângulos, pessoal, nós temos 4 classificações, tá certo? Nós temos o ângulo agudo, os ângulos agudos, os ângulos retos, os obtusos e os rasos. Qual a definição de cada um? É através da sua medida. O que é um ângulo agudo, pessoal? Os ângulos agudos são todos aqueles ângulos que a medida deles é um valor menor que 90 graus. Tá certo? Todo ângulo em que a sua medida é um valor menor que 90, 70, 38, 89, 1, 10, tá certo? Sempre que for menor que 90, o ângulo é classificado como ângulo agudo, tá certo? Menos o ângulo zero, porque se o ângulo medir 0 graus, não existe abertura. Então é um ângulo que a gente chama de ângulo nulo, tá certo? Então o ângulo agudo, ele começa a partir do 1 grau até o 89 graus, tá certo? O ângulo reto, tá certo? É justamente o ângulo que a medida dele é exatamente 90 graus, fechado. É o ângulo que a gente mais consegue observar ao nosso redor. Se a gente olhar para o canto da lousa,
para o canto de uma parede, para a trave, tá certo? Do campo de futebol, tá certo? Essa abertura, que é bem quadradinha, forma 90 graus, é o ângulo reto. Justamente o que eu disse, pessoal, ó, o quadradinho. Sempre que vocês virem a abertura de um ângulo com esse quadradinho, tá certo? Com a bolinha, é o ângulo reto, ou seja, o ângulo de 90 graus, tá certo? O ângulo obtuso. O que é o ângulo obtuso? São todos aqueles ângulos em que a sua medida é um valor que está entre 90 e 180. Ou seja, tem que ser maior que 90 e menor que 180. Certo? Ali variando entre 91 e 179 graus. Certo? 120, 159, 172 tem que ser maior que 90 e menor que 180. Show de bola? E nós temos o ângulo raso, tá certo? O que é o ângulo raso? É justamente, pessoal, também o ângulo de meia volta, certo? Que mede 180 graus. Então, o ângulo raso, ele tem a medida igual a 180 graus. Então, eu fiz aqui alguns esboços, ó, dos 4 tipos de ângulo. Olha lá, eu representei aqui um ângulo, tá certo? Que a gente, esqueci de dizer para vocês, quando a gente vai fazer a nomeação de um ângulo, a gente usa, tá certo? Justamente as suas extremidades. Nesse caso aqui, seria o ângulo AOB ou BOA, com um detalhe, tá certo? O ponto onde há a origem sempre fica no meio das extremidades. Olha lá, AOB ou o inverso, BOA. Mesmo jeito aqui, ó, o ângulo AOB ou BOA, eu coloquei aqui ele medindo 45 graus. Olha lá, é menor que 90, então ele é um ângulo agudo, tá bom? O ângulozinho do quadradinho, olha lá, o ângulo CDE ou EDC, certo? O quadradinho 90 graus, então é o ângulo reto. Show? Fiz aqui o ângulo FGH ou HGF, né? Hospital Geral de Fortaleza, HGF. Então assim, eu coloquei a medida dele 120 graus. Pessoal, 120 é maior que 90 e menor que 180. Então ele é um ângulo obtuso, tá bom? E o ângulo de meia volta, pessoal, tá certo? Não precisa nem botar o 180. Se der meia volta, você vai ter que lembrar, é um ângulo raso e a medida dele é 180 graus. Como eu disse para vocês, ângulos estão muito relacionados com mudança de direção ou giro. No caso, um giro, uma volta completa, 360 graus, assim, meia volta, 180. Um quarto de volta. Um quarto de volta, pessoal, seria o estar para frente e virar ou para a minha esquerda ou para a minha direita. Um quarto de volta, ou seja, metade da volta. Então, quando vocês ouvirem falar em um quarto de volta, seria 90 graus, tá bom? Um ângulozinho reto. Show de bola? Então, assim, quando a gente fala em giro, a gente lembra logo de relógio de ponteiros, certo? A gente sabe que os ponteiros, eles se deslocam fazendo um movimento circular. Tanto o ponteiro dos minutos, das horas e dos segundos, eles sempre dão voltas completas no relógio, tá certo? Então o relógio, pessoal, ele é muito usado também para se trabalhar questões de ângulos. Nós sabemos que o relógio só marca de ponteiros até o 12, tá certo? Então nós temos 12 espacinhos aqui, ó. Ou seja, 12 horas, não é assim? Porém, quando nós estivermos falando de ângulos no relógio, cada espacinho desse não é uma hora não, não são 5 minutos não. Quando a gente está falando de ângulos, se o ponteiro dá a volta completa e os 12 espacinhos são iguais, pessoal, 360 graus, que é a volta completa, dividido por 12 espacinhos, que são as 12 horas, nós vamos descobrir que cada espacinho desse no relógio, entre um número e outro, mede sempre em ângulos 30 graus. Tá certo? Então, vou dar um exemplo para vocês. Se o relógio está marcando, por exemplo, 1 hora, relógio marcando 1 hora, qual é o ângulo, o menor ângulo formado entre os ponteiros? Olha lá, o menor ângulo seria esse espacinho aqui.
Pessoal, só tem um espacinho entre o 12 e o 1. Cada espacinho não é 30 graus, então seria 30 graus. E se for 2 horas? Pessoal, 2 horas, o ponteiro no 12 e o outro no 2, você vai ter 2 espacinhos. Cada espacinho não é 30, então 2 vezes 30 é 60. Se for 3 horas, você vai ter 3 espacinhos. 3 vezes 30 é 90 e assim sucessivamente, tá bom? Então, lembre dessa informação. Cada espacinho de hora no relógio corresponde a um ângulo de 30 graus. Seja no relógio de pulso, seja no relógio de uma grande torre, tá certo? Apenas o ângulo foi ampliado, mas a sua medida é a mesma. Mas sempre será, cada espacinho, 30 graus, beleza?